Quem também está na Rússia, o ministro-chefe de Relações Institucionais da Presidência da República, o general Augusto Heleno, que está ao vivo conosco agora aqui na Rádio Bandeirantes. Ministro, bom dia, muito obrigada por falar conosco ao vivo aqui no Jornal Gente, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Bom dia para o senhor, general. Bom dia, Sônia, tudo bem? Tudo jóia. Eu sou a Thaís Freitas, mas a Sônia Blota está aqui ao meu lado também. Imagine, nós temos a voz muito parecida. Não, eu conheço a voz da Sônia, né? E o senhor está bem longe, né? Então... lá em Paris, mas eu pensei que ainda era ela que está falando, me desculpe. Imagine. Eu sou a próxima pergunta, general. Queria começar perguntando para o senhor qual é a expectativa que existe na delegação brasileira a respeito das consequências práticas desse encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Vladimir Putin. Vai sair alguma coisa de concreto daí, general? Olha, o presidente já havia sido convidado para esse encontro há algum tempo. E até criticaram pela data que ele tinha escolhido, não sei o quê. Mas é que o calendário do presidente é um calendário apertado. Então, às vezes, não, ele tem que correr um certo risco em termos de data para poder cumprir os compromissos e de acordo com os interesses. Não adianta também reunir depois da hora, né? Então, isso foi muito importante. Eu acho que a viagem terá consequências muito promissoras para o Brasil. Nós temos uma aproximação hoje com a Rússia. O próprio presidente Putin fez questão de frisar que o Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia na América Latina. Então, isso é importante para nós. Nós precisávamos conversar algumas coisas que ainda não estavam acertadas e, logicamente, a reunião dos dois vence uma série de obstáculos e chega a conclusões, né? Chega a alguma coisa, não fica no ar. Eu acho que é muito importante essa vinda aqui. O presidente foi muito bem recebido, como sempre, e vai deixar algumas coisas bem postadas aí nessa viagem. General Heleno, um prazer conversar com o senhor. Agora é a Sônia Blota aqui. E, general, vários assuntos vão ser debatidos aí na Rússia, entre os dois líderes principalmente, e muito vai ser discutido sobre fertilizantes e agronegócios. O agronegócio que tem sofrido críticas internacionais. E eu já fiz essa pergunta para o senhor na COP26. Essas críticas, agora atualizando a data, elas têm fundamento ou é mais um lobby para parar o nosso agronegócio, que é um dos mais competitivos do mundo? Existe claramente, não vou dizer que seja uma intenção clara, mas existe subrepticiamente uma espécie de obstáculo mundial em relação ao agronegócio brasileiro, considerando que hoje nós somos um verdadeiro bastião de manter a segurança alimentar do mundo. Nós alimentamos boa parte do nosso planeta, o que é fantástico e que nós fazemos isso porque temos condições de fazer, né? E o próprio presidente é muito preocupado em alimentar também o povo brasileiro, né? Principalmente. Então, nos orgulha ser um grande parceiro mundial de vários países em termos de alimentação, mas o presidente tem uma preocupação muito grande de permitir que o brasileiro se alimente corretamente, possa ter pelo menos uma vida razoável e construtiva nesse aspecto de alimentação. General Heleno, é o Pedro Campos. Foi muito importante. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso. Muita gente, tenta incentivar um debate sobre essa questão dos defensivos agrícolas, mas na realidade os especialistas explicam que o defensivo agrícola é uma vacina para a plantação, é o que vai proteger ali, de pragas, vai proteger a plantação para que nós possamos ter cada vez mais condições de alimentar o mundo. E o Brasil é responsável nesse papel, né? Não tem dúvida. O defensivo agrícola é fundamental para o agronegócio, como também os fertilizantes, né? Os fertilizantes são importantes para nós. E a Rússia é a grande fornecedora de fertilizantes.
Então nós temos que manter esse relacionamento e fazer com que isso seja à altura do crescimento do agronegócio brasileiro. Nós não podemos ficar submetidos a ter hiatos no nosso agronegócio porque não chegamos a um acordo com algum dos nossos fornecedores. Então a intenção aqui foi principalmente essa, né? Conversar sobre fertilizantes, sobre fornecimento de fertilizantes, e eu acho que isso é fundamental para o agronegócio brasileiro. Infelizmente, a ministra Tereza Cristina foi flagrada como portando Covid, acabou não vindo, era uma figura fundamental que tem ajudado tanto o Brasil, mas estamos tentando substituí-la à altura. É difícil, mas a gente tem que conseguir. General, bom dia, Eduardo. Para o senhor já boa tarde, né? Viagens diplomáticas e não só as viagens, né? Mas a própria diplomacia é feita de gestos, são símbolos que querem sempre dizer alguma coisa. O presidente Bolsonaro desembarca na Rússia de máscara, coisa que ele não faz no Brasil. E hoje pela manhã o primeiro compromisso dele foi homenagear os tombados soldados comunistas durante a Segunda Guerra, mas não só, quando ele visita o túmulo do soldado desconhecido. Que mensagem o presidente Bolsonaro quer mandar quando faz algo que aqui no país ele não costuma fazer? Ele não anda de máscara e não tem nenhum respeito pela orientação comunista, muito pelo contrário. Olha, isso aí são duas perguntas distintas. Primeiro, o fato dele ter descido de máscara é em respeito à própria guarda de honra que estava formada com os militares devidamente protegidos pela máscara, achando necessária. E não é o caso dele chegar no país convidado e querer fazer alguma coisa que não esteja dentro do que o país tem como princípios, né? Mas eu tenho visto na rua muita gente andando sem máscara já, né? Não é mais aquela rigidez. Mas, de qualquer maneira, é uma forma de respeitar o país onde ele está chegando. Além disso, essa história do comunista, não sei o quê, no caso da Segunda Guerra Mundial, essa consideração não é muito válida, uma vez que a Rússia também enfrentou, naquela época, o perigo nazista, que era uma coisa assim, em termos de ameaça à paz mundial e algumas coisas bárbaras que foram cometidas pelos nazistas, também atingiram a União Soviética na época, e eles tiveram um papel fundamental. O americano abriu outra frente com o Ocidente, né, com a oeste da Europa, a leste da Europa, e com isso houve uma divisão de meios que favoreceu muito a vitória dos aliados. Então, a homenagem aos heróis da Segunda Guerra Mundial não é para ser levada para nenhum aspecto ideológico. No caso aí, foi uma luta contra o nazifascismo e que realmente precisava acontecer para que o mundo pudesse restabelecer o seu crescimento normal. A própria Alemanha que conseguisse voltar ao grande país que sempre foi. Então, isso aí tem uma série de conotações que não pode ser resumida a essa homenagem aos soldados comunistas. Isso aí fica muito trivial para uma coisa que não tem essa trivialidade. É uma cerimônia muito importante em respeito aos heróis, no caso, heróis russos, que enfrentaram durante quase 3 anos aquela batalha contra o exército alemão. Então não houve essa conotação ideológica nessa homenagem que o presidente prestou. General, já que a gente está falando de conotação ideológica, especialmente opositores aqui do presidente Jair Bolsonaro, mas também alguns analistas disseram que o momento da ida do presidente Jair Bolsonaro à Rússia era delicado, justamente por causa da questão envolvendo Rússia e Ucrânia, e quando um chefe de Estado vai a outro país numa situação de tensão como essa, pode de alguma forma manifestar apoio a um lado contra o outro. Como é que o senhor vê essa questão?
Não, nosso presidente tem condições de vir aqui à Rússia, mesmo sendo uma época sensível, e colaborar até para que seja mantida a paz mundial. Já há alguns memes aí citando isso, e é muito importante a presença do Brasil. É preciso ser mostrado ao mundo o que o Brasil significa no contexto mundial. O Brasil é um país importantíssimo, é o quinto país de extensão territorial, é um país que é realmente hoje um celeiro do mundo e que tem muita coisa para participar, para oferecer como exemplo, como um país importantíssimo no concerto das nações. Então, eu acho que às vezes a gente esquece disso e faz determinadas críticas ao Brasil que não são pertinentes, sabe? As pessoas não percebem a importância do Brasil no cenário mundial. General, agora a Sônia aqui, até aproveitando essa pergunta da Thaís e aproveitando também a experiência do senhor na prática, né? O senhor na diplomacia, no exército, enfim. O senhor acha que existe um caminho para Rússia e Ucrânia, pelo menos agora? Quer dizer, esse recuo das tropas significa que esse conflito vai esfriar ou o senhor acha que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte? Não, eu tenho a impressão que essa trégua que foi dada nessa situação que estava eminentemente perigosa, ela é importante para que as conversas aconteçam. É uma situação diplomática sensível, né? Mas é nessas horas que a diplomacia tem oportunidade de colocar toda a experiência que possui desses assuntos sensíveis. E isso é questão só de buscar esse entendimento, né? Eu acho que isso a gente tem esperança que aconteça, porque são dois países fundamentais no mundo, que é os Estados Unidos e a Rússia, basicamente, e eu acho que vamos chegar a um bom termo em relação à Ucrânia. A Ucrânia é muito importante, tanto para a Europa quanto para a Rússia. Eles têm que chegar num acordo. General Augusto Heleno, o senhor vai ser vice do Bolsonaro na eleição de 2022? Não gastei nem um minuto pensando nisso. Mas seu nome está sendo colocado aí. O senhor já conversou com ele sobre isso? Isso aí é comum. A imprensa precisa de notícia. Aí vai chutando aí, pronto, vamos lá. Eu já estou acostumado. E o senhor pretende disputar a eleição aí para algum cargo em 2022? O senhor vai seguir no ministério até o fim do ano? Eu não sei, vamos esperar aí os acontecimentos. Por enquanto, eu estou na minha cadeirinha lá do Gabinete de Segurança Institucional. Gosto muito, me dedico muito, tenho uma equipe maravilhosa, então não estou atrás de emoções, não. General, como é que o presidente Bolsonaro recebeu a notícia de Petrópolis? É muito triste, né? Ele já se manifestou em termos de solidariedade, de tristeza dos acontecimentos. E ele, vamos ver, pode ser que ele vá lá mais cedo do que estão pensando, exatamente para poder prestar a sua presença pessoal como um apoio a tudo que aconteceu e também materialmente poder ajudar a todos que foram afetados. O general Augusto Heleno, que fala conosco direto de Moscou. General, que para a gente terminar aqui nossa conversa, o que o senhor pode contar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes agora a respeito de Moscou? Qual é a situação que o senhor e a delegação brasileira testemunham na capital da Rússia? Absoluta tranquilidade. Quem chega aqui não tem nenhuma ideia que essa história de Ucrânia esteja perturbando a vida da Rússia. Moscou é uma cidade linda, você conhece, é uma cidade espetacular, né? Os edifícios são deslumbrantes, né? E a gente tem sempre uma visão, e nós pegamos dias lindos aqui, né? Frio, hoje de manhã estava menos 11 graus, né? Para brasileiro que não está acostumado com isso, leva um susto quando a gente sai do hotel e entra aqui no ar-condicionado natural, e vento acaba com o moral da tropa, né?
Então, realmente a experiência é muito boa. Mas a beleza aqui dessa área onde nós temos circulado aqui compensa qualquer deslocamento, qualquer frio e todos os imprevistos que possam acontecer. Realmente é uma grande experiência voltar à Rússia. É sempre muito gratificante a gente observar General, a grandiosidade do país. Não quero perder a oportunidade de aproveitar a presença do senhor, um general, né, aí na Rússia, e fazer essa pergunta. O presidente Putin anunciou a retirada de tropas da área em volta da fronteira com a Ucrânia. E ontem, logo depois, o presidente Biden disse que ainda não tinha detectado nada nos radares ou nas informações via satélite e tal. Como é que se dá isso na prática? Como é que uma coisa dessa acontece? Quanto é que é um tempo que demora entre se tomar uma decisão num palácio presidencial e essas movimentações serem perceptíveis no espaço físico? Como é que se dá isso? E até porque eu imagino que talvez o senhor, por curiosidade até pessoal, talvez tenha se informado sobre o assunto. Mas você tem informações muito certas, assim, que você possa confiar, né, sobre o assunto dessa gravidade, não é uma coisa muito simples. É óbvio que quem faz esse tipo de movimentação faz tudo para manter em sigilo o maior número de dados possíveis. Então, realmente fica difícil você avaliar qual foi o movimento que aconteceu. Muita coisa, alguns que são mais dedicados a procurar as imagens de radar, até de satélite, poderão ter informações melhores. Porque se você estiver dedicado a uma outra coisa, fica muito difícil você fazer essa avaliação correta. Então, eu não sei exatamente, e não há uma concordância no número de tropas que foram deslocadas para a fronteira. Então, primeiro falaram em 100 mil homens, depois 130, chegaram a falar em 150. E esses deslocamentos precisam de um planejamento, que normalmente acontece com antecedência à data de acontecer, porque eu preciso planejar exatamente. Não é fácil você alimentar, armar, equipar, ter munição e ter todos os equipamentos tecnológicos que hoje estão à disposição das atividades bélicas. Se você não se preparar antes, você não consegue. Então, isso aí tudo é mantido em segredo e as avaliações são as mais diferentes possíveis, né? E não é fácil você chegar à conclusão exata do que foi movimentado e também do que saiu. É muito difícil isso aí ter um número correto. A gente fica acompanhando as notícias. Normalmente tem os correspondentes, não são correspondentes de guerra, são correspondentes com mais especialização nessa área, que acompanham os movimentos, coisas, e vão publicando notícias que às vezes são contraditórias. É lógico que há interesses também. Então eu não tenho condições de te dizer exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo agora. Mas a verdade é que é uma situação delicada, mas que tem sido tratada com esse espírito, né? Não precipitar nada e não progredir numa direção sem volta. Eu acho que a ideia é que haja o maior número de entendimentos possíveis. General Augusto Heleno, falando com a Rádio Bandeirantes, direto de Moscou. Obrigada, general. Até a próxima. Obrigado a vocês. Um grande abraço para todos vocês. Obrigada. Muita sorte aí em 2022. E estamos juntos aí. Um grande abraço. Rede